Alô, fazendeirada do Brasil! Todos os dias eu chego aqui e dou esse gritão aí. Alô, fazendeirada do Brasil! E às vezes o meu entrevistado veio de fora e fala, mas esse Crozada ficou louco, já tá gritando aqui no meu ouvido, né? Mas eu tô com o Hugues Wagner. Wagner. Não errei seu nome, hein, Hugues? Obrigado. O Hugues é muito preparado, viu, gente? Ele trabalha há muito tempo nessa área, é administrador, né? Você quer... Ô, Hugues, eu tô vendo que você tá... Bom dia, tudo bem? Bom dia, Crozada, tudo jóia. Jóia. Deixa eu te falar. Chegou agora, você estava aqui no parque meio procurando um local, mas achou certinho, né? Achei. Deu certo, né? Deixa eu te perguntar, eu tô vendo aí você com o celular na sua frente, eu tô com o meu aqui, você tem uma pauta aberta aí. Vamos fazer uma programação apresentando você para o Brasil inteiro, né? E muita gente já te conhece, você trabalha exatamente numa cooperativa, não é, numa empresa de Cascavel. Isso, trabalho numa empresa de Cascavel com a parte de softwares, né, e desenvolvimento de estratégia de negócio para revendas. Então, indústrias, né? Tecnologia e modernidade são os seus outros dois sobrenomes, né? Sim. Você vindo até o pescoço com isso, né? Sim, bastante. Há pelo menos uns 4 anos, 5 anos aí, eu estou bem focado nessa parte. O que te fez cair aqui nesse balaio, agronegócio? Eu comecei no agronegócio em 2008, quando eu fui para uma revenda da John Deere, lá em Uberlândia, né, e recebi o convite para trabalhar com a parte de agricultura de precisão. Na época foi um desafio bem interessante, estava bem no comecinho ainda, daquela questão dos tratores trabalharem com o GPS, né? E o mais legal é que o meu primeiro desafio foi fazer um plantio com agricultura de precisão e GPS para um produtor, dentro de um pivô. E legal é que quando eu cheguei na fazenda, ele estava com um trator só com o GPS, uma barra pendurada no trator com 2 mangueiras na ponta. E eu tive que fazer, além desse trator que estava com o GPS, trabalhar dentro da linha, os 2 tratores vinham atrás copiando aquele sinal que eu estava fazendo. E aí começou a minha história dentro do agro e dentro da parte de tecnologia. Parece que a palavra desafio, ou o gesto desafio, ou o desafio em si, faz parte do seu DNA, né? Te persegue, né? Bastante. Assim, é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, né? Sempre busquei coisas novas, sempre busquei estar antenado com tudo que está acontecendo, né? E a partir do momento que eu entrei no agro, eu expandi um pouco a minha cabeça e a minha visão para uma série de outras questões, né? Tive uma passagem dentro de uma consultoria que chama M Prado, com a parte de gestão e finanças, já fui para o Mato Grosso, para a Bahia, Goiás, já tive em outros estados do país, dando algumas palestras, outras vezes consultoria, né, e fui me ambientando a esse negócio e agora não sai mais, acredito eu. Nesse momento, se eu te pedir para comentar o principal desafio que o produtor rural encontra, se tem pela frente, e se está mais localizado na pecuária, ou mais na agricultura, ou na agroindústria, não é? Como é que é o desafio diante de você agora? Sim, eu acho que o produtor rural hoje, um dos grandes desafios dele é produzir mais com menos, seja na agricultura ou na pecuária, né? A gente vê uma crescente aí, né? Quando eu comecei, a gente falava em 40 sacos por hectare na soja. Um produtor de leite, às vezes, né, tirava com uma vaquinha ali 15 litros de leite. Hoje nós estamos falando em vaca que está batendo um recorde de leite de 100 litros por dia, né? É lógico que são modelos, né? E quando a gente traz isso para, por exemplo, realidade, a gente sabe que tira um pouco menos do que isso. Mas o fato é que 30 litros hoje já é o dobro que você tirava antigamente. Sim. Né? E 30 litros virou comum hoje, né? E assim, além desse desafio de você produzir mais com menos, ser mais, vamos falar assim, ser mais eficiente, né, eu acho que a questão de você planejar o seu negócio hoje ela é fundamental, né? A gente está sujeito antes você tinha poucas variáveis que influenciavam dentro do seu negócio, hoje praticamente com a globalização e com algumas outras coisas, tudo influencia, né? É o bushel lá fora, é o preço do dólar, né, é o preço da soja, é o preço do milho. Então se ele tem um confinamento, se ele trabalha com boi, então ele tem que ficar atento ao que vai alimentar
o gado dele, né, se isso vai subir de preço ou não, como é que vai ser essa questão. Então, assim, você se planejar hoje, economicamente, financeiramente e operacionalmente, né, é uma questão que vai fazer a diferença entre lá na frente você ter sucesso ou não. E às vezes muita gente conta com o ovo dentro da galinha, né, e gasta antecipa alguns gastos e lá na frente a safra não acontece, né? A gente passa por muitas variáveis hoje, variáveis climáticas, pragas, né? O exemplo da cigarrinha alguns anos atrás, esse veranico que nós tivemos agora mais recentemente, que virou um inverno antecipado e não chove aqui na nossa região há, não sei, 60 dias ou mais, né? Isso fez com que a produção de milho praticamente fosse zero em alguns locais. A safrinha foi a safrinha quase toda frustrada. O que é muito interessante é que, como eu ando em alguns estados, né, estados onde geralmente nessa época do ano você tem milho plantado, eu vi sorgo, né? Então, assim, essa é uma mudança muito grande em função do que aconteceu com o clima nesse período. Está influenciando demais, né? Está mudando os desafios, você acha? Está ampliando, é mais difícil ultrapassar essa dificuldade de produzir mais com menos, com essas variáveis do tempo, hein? Eu acho que assim, os desafios a cada safra, eles são diferentes, né? Mas a forma como você lidar de se lidar com esses desafios, ela é a mesma. Ela passa por uma boa estrutura operacional, né, de produção, vamos falar assim, né, de um investimento mesmo em produzir, né? E uma boa estrutura de planejamento e uma boa estrutura financeira. Aí, quando você soma isso, você traz um pouco também agora que é o viés tecnológico, né? Que é como obter mais informações, trabalhar de forma preditiva ou até mesmo prescritiva em alguns casos, né? E aí também tem o assessoramento técnico, né? A presença do engenheiro agrônomo é importante, do zootecnista, do veterinário, para ajudar na gestão nesse sentido, né? Tanto na pecuária como na agricultura. Sim, e o próprio perfil do profissional que trabalha no campo, seja ele zootecnista, agrônomo, né? Acho que o profissional como um todo, eu mesmo como administrador, ele teve que mudar muito, né? Porque hoje você tem que ter a capacidade de ler, às vezes, no caso do agrônomo, uma imagem via satélite que chega para você sobre o que está acontecendo no campo, uma imagem NDVI, né? A pecuária, a mesma coisa, né? E você precisa lidar com isso. Eu vejo que o pecuarista ele evoluiu muito nesse ponto também, né? Antes você tinha uma pecuária extensiva, né, que era o boi a pasto ali, e você deixava ele ali para comer o que tinha. E hoje não, hoje o próprio pecuarista, ele investe numa produção de capim mais estruturada, num pasto piqueteado, né, em alguns momentos um confinamento, porque ele entende que a qualidade e a velocidade com que ele engorda o boi hoje faz uma diferença para ele no final. Tanto em preço, né, que é o preço que a arroba do boi, que o boi dele vai custar no final, né, quanto também em custo. Para tirar mais cedo. Né? Quanto mais cedo ele tira o boi do pasto, né, antes o hoje, dinheiro hoje chega a gente fala boi do mão. pasto, mas a tecnologia em nutrição também evoluiu tanto que hoje tem muito boi no coxo, né? Hoje se trata muito no coxo também, então tudo isso é coisa que tem que olhar. Você me falava, quando a gente preparava o programa aqui, de um conceito novo, não sei se é novo, que tem a sigla CRM, né? Aí, o que é isso? O que se pratica e que nome tem? CRM hoje, em inglês, né, chama Customer Relationship Management, que é a gestão dos seus clientes, vamos falar assim, um português bem claro, né, é a gestão da carteira dos seus clientes. E aí o que é interessante é que isso está diretamente vinculado a empresas, então revendas, as agro-revendas, as indústrias, as revendas de máquina, né? Mas aí a grande conexão entre
indústria ou comércio e campo, é a forma como você leva essa informação para o campo. Então hoje você tem dentro do campo, do lado do produtor, né, uma quantidade de tecnologia muito grande, uma quantidade de informação muito grande que ele precisa lidar com isso, seja questões agronômicas, veterinárias, ou de compra, preço do dólar, se a China vai comprar ou não, de estoques e tudo. E do outro lado, a empresa que precisa levar um pacote de serviços mais estruturado para aquele produtor. Então eu falo que o CRM, do lado da indústria ou do comércio, ele é a ferramenta da porteira para fora. E do lado do produtor assim, rural, ele é a porteira para dentro. Por quê? Ele é a ferramenta que pode levar uma consultoria agronômica ou uma consultoria veterinária, um processo estruturado de como você vai atender o seu cliente. E a capacidade que o CRM tem também de concentrar informação. Então, a mesma informação, por exemplo, vamos falar de grandes cooperativas, né? São empresas que têm vários segmentos, né? Dentro do mesmo negócio. Então, ele tem o segmento de veterinária, de pecuária, ele tem o segmento de grãos, ele tem o segmento, às vezes, de máquina, e o CRM faz com que essas informações fiquem em um lugar apenas e várias pessoas consigam atender o mesmo produtor assim, rural com a mesma qualidade de informação. Certo. Você explica, e aí eu fico pensando, como é que o produtor vê isso, né? Como é que isso anda no campo, né? Na prática. Eu vou chamar um intervalo aqui, e aí nós entramos nessa seara, de como isso anda dentro. Porque modernidade, eu disse, modernidade é o seu outro sobrenome, né? E tecnologia, que é você que chega no campo para fazer isso. Mas como é que vem o olhar do campo para essas sugestões suas, entendeu? Que na verdade não é sua, você citou aí, CRM, que para mim é Conselho Regional de Medicina aqui, já é uma sigla inglesa, né? Sim. Tá bom, posso chamar a conversão? Nós voltamos já? Vamos lá. Então vamos lá, para Campo Grande. Olha aqui, estamos de volta com o programa Zebu para o Mundo, hoje entrevistando o Wagner, Hugues Wagner. Hugues Wagner, né? Isso. Hugues, né? Mas é Hugues mesmo o Isso. nome, né? Interessante, né? Isso tem uma procedência estrangeira de nome, de O meu avô família? gostava de avião. E não sei se você lembra daquele Howard Hughes, né, que é o cara que fez. Tem até um filme dele lá, que é do avião, né? E me colocaram o nome. O Howard Hughes, o Hughes, ele é concorrente do como é que é esse brasileiro aí que inventou? Santos Dumont? Santos Dumont, não. Acho que não, ele veio bem depois, né? Mas... Depois, já tinha um avião inventado, né? O Hughes, quando a gente terminou aqui o último bloco, ficamos devendo, e eu gostaria que você me ajudasse nisso. É muita informação, você mesmo já citou isso aqui, né? É muita informação nova, é muita tecnologia, equipamento de tecnologia, inovação tecnológica. Tudo isso chegar para o pecuarista ou o agricultor, o produtor rural no Brasil, há bem pouco tempo ele não tinha nada disso. Como é que fica a cabeça dele? Como é que ele entende isso? Como é que ele olha para você e fala, ô Hugues, você trouxe muita informação ao mesmo tempo. Como é que é colocar isso no campo da prática, do olhar do produtor para cá, certo? Para esse avalanche de tecnologia, informação, conhecimento, né? Essas siglas, essas coisas, o modo prático de agir com isso. Como é que está esse homem no campo? Assim, a quantidade de informação que ele recebe hoje é muito grande, né? O mais engraçado, esse movimento começou ali por volta de 2017, 2018, quando as startups olharam para o campo, né? E viram uma oportunidade de desenvolver ferramentas para o produtor. No início, essa adoção de tecnologia foi muito lenta, principalmente dentro daquela questão de ver para querer, né? Ou ver alguém que estava fazendo e aquilo estava dando certo. Mas o fato é que você tem hoje uma série de aplicativos, uma quantidade gigante de informação, né, e todos em locais diferentes.
né? Então o grande desafio é como eu pego vários aplicativos, várias informações, trago isso para dentro de um ambiente único, para dentro de um local único, transformo isso em número e principalmente faço esse vínculo de o que eu estou gastando operacionalmente, ou o que isso está me trazendo de informação operacional, como é que eu transformo isso para o meu investimento? Como é que eu transformo isso em dinheiro? Ou como é que eu tenho que me planejar financeiramente, olhando para esses números que eu trouxe do campo, se aonde eu vou investir, como eu vou investir. Eu vou plantar soja? Não, agora eu vou plantar milho. Como é que está o preço? Né? Como é que está o clima? Ele está favorável ou não? Como é que estão as tendências mundiais hoje em relação a isso? Né? Até foi legal que eu assisti um programa ontem falando muito sobre essas questões, né? De que os estoques mundiais, eles estão bem baixos. Então nós... De comida? De soja e milho, né? Os estoques reguladores, no final né? das contas, comida, né? Porque Sim. isso vai virar comida, né? O frango é um pacotinho de milho, né? Não é? De farelo de soja, né? O porco a mesma coisa. A mesma né? coisa. Então, assim, a gente... E você olha para isso e fala assim, como é que eu preciso estruturar essas questões? Né? E a única forma... E eu já vi... Existem já empresas pensando nisso já, alguns produtores rurais, inclusive, né? De que, eu tenho um software que me dá informação climática, um software que me dá informação do solo, outro que me fala se vai faltar e quando vai faltar capim ou não, se quando eu vou precisar de entrar com suplementação, né? Mas está faltando eu conectar essas pontas e também conectar isso com o meu financeiro. Então, muitas empresas estão indo para a parte de, vamos falar assim, de dashboards, né? Eles estão construindo dashboards usando ferramentas de Power BI, de Vista BI, são planilhas que trazem gráficos, né, que trazem os números de forma mais estruturada. Então eu consigo, por exemplo, quando eu desenvolvo uma planilha dessa, eu consigo pegar lá 3 informações, uma de clima, uma de campo operacional e uma outra de produtividade, entender esses números e pegar uma financeira aqui, entender que isso me trouxe um custo operacional, fazer o link entre as duas, né? E entregar num ambiente único. Sei. Né? E eu acho que o caminho vai ser através desse, né? Eu pegar os números que estão ali operacionais, pegar os números financeiros, trazer para um ambiente só e avaliar o meu negócio. Eu não vejo muita saída para isso. O produtor rural tradicional, ele olha muito para essa chegada forte do conhecimento, da tecnologia, e aí ele pode até fazer uma pergunta, ou se não faz, ele fica meio medrosinho, de que as despesas pessoais dele, porque no fundo todo mundo tem essa coisa de querer se vai comprar uma caminhonete nova, se vai dar uma caminhonete nova de presente, se vai dar para o filho, se vai pagar uma viagem para a família, todo mundo quer padrão de vida. Isso entra na conta num determinado ponto, que às vezes o cara ia comprar essa caminhonete, mas é impedido em nome dessa chegada de que o financeiro acha que nesse momento não deixa para depois. Tem interferência pessoal nisso? Me responde daqui a pouquinho. Me responde daqui a pouquinho, eu vou chamar um outro comercial. Tá legal. Marca bem na tua cabeça, Hugues. Se o cara, porque isso é dramático. Porque na verdade eu planto soja ou milho para colher não sei quantas sacas aí, vender bem, porque eu tenho uma despesa pessoal que eu faço questão que seja cada vez mais pesada. Eu olho muito o meu padrão de vida. Tem muito isso, não tem? Sim. Não é? O cara quer saber onde ele vai botar a grana dele. Campo Grande! Pois é, estou de volta aqui, ô Hugues. Pena que falta tão pouco tempo e você com tanta categoria, tanta coisa para explicar. Você falou aí de gestão, da questão de financeira e tudo, mas um produtor rural que tem em mente, depois da colheita, dar um salto no gasto pessoal, quer comprar uma caminhonete ou quer comprar uma casa, enfim. Também o consultor mexe nisso, não?
Sim, a grande chave, eu acho, hoje em dia, né? E é muito comum, não só dentro do campo, mas fora do campo, os empresários misturarem essas questões. Jurídico, né? Com físico. Físico e jurídico, isso é muito normal. E existiu também um grande movimento dentro do campo que é transformar as propriedades rurais em empresas rurais, né? Então alguns produtores constituíram holdings, né, que são estruturas que vão gerenciar todas as suas fazendas e todos os seus negócios. Eles diversificaram, então o pecuarista não é só mais pecuarista, ele é agricultor também, né? Antes você só plantava soja uma safra. Hoje você planta safra, safrinha e ainda entra com o gado para fazer engorda. Né? Então, assim, é muito diversificado essas questões. Então, cuidar dos seus vários segmentos de negócio de forma profissional requer também um cuidado muito importante. Então, ele precisa de colocar, né, numa conta o dinheiro que ele está investindo. Eu vou, por exemplo, investir nessa safra 4 milhões de reais, exemplo, é uma quantia até bem comum, né? Dependendo do tamanho do produtor. E o que vai sobrar desse dinheiro para mim? Eu estou investindo 4 milhões, eu quero ganhar 10, quero ganhar o dobro, eu quero ganhar 30%, quero ganhar 20%. Desses 20%, o que vai retornar para o meu negócio para que eu reinvista em infraestrutura, e o em que produção, fica no meu bolso? Isso, e comprar mais terra, e o que vai ficar no meu bolso. É verdade. Né? Muito legal você ter vindo aqui, foi uma conversa muito bacana. Vou até tomar a liberdade de... Você fica aqui em Uberlândia, é perto, né? Isso. E te convidar mais vezes, porque Obrigado. o nosso público é muito interessado nesse tipo de coisa. A gente traz coisas novas, né? Uma pergunta dessa acho que ninguém fez. O que sobra no meu bolso? Eu fiz a pergunta a você e você falou, vai sobrar o que puder sobrar, né? Tá bom, obrigado, viu? Obrigado, doutor. Valeu. Aqui, Um abraço, então, Rosário. um abraço. Aqui termina mais um programa Zebo para o Mundo. Até o próximo.